Bom, eu estou aqui hoje com as raízes da equação do segundo grau. E aí, algumas relações que nós vamos encontrar envolvendo as raízes da equação do segundo grau. Só lembrando que a equação do segundo grau é dada pela fórmula ax² mais bx mais c igual a zero. Nós temos aqui o delta, que é dado por outra fórmula. Aí você está vendo b² menos 4ac, ou então menos 4 vezes a vezes c. E aqui a fórmula de resolução da equação do segundo grau, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o que é que acontece? Quando você faz todo o desenvolvimento da resolução da equação do segundo grau, você consegue determinar o que nós chamamos de x1 e o x2. Tá? Porém, se você observar direitinho, quem é o x1? x1 ele é um menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá? Porém, no desenvolvimento você vai fazer jogo de sinal aqui, se o b for negativo, e vai, claro, resolver a raiz de delta, porque você vai determinar algum valor para delta. E o x2 será o menos b, só que aqui, ó, 1 é com menos. Então, por isso que sempre nós encontramos aqui, em maioria das vezes, um x1 e um x2, tá? Porque nós temos o mais ou menos aqui inicialmente da fórmula. Como eu falei, a maioria das vezes, porque vai depender muito do discriminante. O discriminante é o delta. Então tem algumas regrinhas. Se o delta for igual a zero, você precisa lembrar que o x1 vai ser igual ao x2. Por quê? Porque essa região aqui, ó, esse delta você vai ter raiz de zero. Então vai se eliminar não só aqui nessa, quanto vai se eliminar aqui, ó, também nessa. Só vai restar b negativo sobre 2a e b negativo sobre 2a, ou seja, você vai achar a mesma resposta. Se o seu discriminante agora ele for aqui, ó, maior que zero, então você vai sim conseguir achar duas raízes, tá? x1 e x2, de forma que elas sejam valores diferentes, tá? Agora, se o seu discriminante ele for menor que zero, se você estiver trabalhando nos reais, tá? Essa solução ela não vai existir, porque você vai ter aqui dentro dessa raiz quadrada um valor negativo. E nos reais não existe a raiz aqui, quando o índice ele é par de um número negativo. Tá? Então, voltando aqui, prestando atenção nas raízes, ele procurou fazer uma relação entre as raízes. Tentar descobrir, ó, quem é o x1 mais o x2. Né? Vamos fazer essa relação. Quem é x1 mais x2? Se você for somar x1 mais x2, então ó, aqui nós temos o x1 mais o x2, que é justamente esse aqui. Nós temos uma soma de frações aqui com o mesmo denominador. Então posso muito bem deixar apenas um valor aqui, o 2a, ou 2 vezes a, e aqui eu vou resolver essa parte do numerador. Observe que menos b com esse menos b, eu tenho na verdade aqui um menos 2b. E se você for resolver aqui esse delta, raiz de delta, menos esse raiz de delta, aqui observe que ele vai cortar. Então você tem que nessa expressão, você só vai ter aqui o menos 2b sobre o 2a. Deixa eu só reescrever aqui. E aí você pode ainda cortar aqui, ó, simplificar. Então você consegue definir o quê? Que numa equação de segundo grau, a soma das raízes dessa equação sempre será quem? O menos b sobre o a, no qual esse b aqui ele é justamente esse carinha que aparece aqui na expressão, e o a é justamente esse carinha aqui, ó, que aparece na sua expressão, na sua equação de segundo grau. Tá? Podemos também relacionar aqui o produto.
tá? x1 vezes x2. Quem será o x1 vezes o x2? Então eu vou só apagar aqui. Em vez de ter uma soma, uma adição, nós teremos agora uma multiplicação. Só ajeitar aqui. Então observe que agora nós vamos fazer o quê? A multiplicação desses valores, tá? Então quando você tem multiplicação de fração, você vai apenas aqui multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Deixa eu apagar esse traço aqui que ficou troncho. Então, ó, 2a vezes 2a, você vai fazer aqui 2 vezes 2, 4, e a vezes a ao quadrado. Tá? Agora a multiplicação aqui em cima no numerador, você terá que fazer a multiplicação de menos b por menos b, você faz jogo de sinais, então fica mais b quadrado, positivo. Menos b vezes menos raiz de delta, você faz jogo de sinais, fica mais b raiz de delta, né? Continuando aqui, delta vezes menos b, fica menos b raiz de delta. Você observa que aí já tem alguém que vai cortar, ou inicialmente se você observasse que aqui se trata do produto da soma pela diferença de dois termos, você tem que a resposta é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, o segundo termo ao quadrado, que é o que vai acontecer aqui agora, ó. Raiz de delta vezes menos raiz de delta. Então você tem 1 menos raiz de delta ao quadrado, tá? Então aqui só simplificando, nós vamos cortar isso aqui. Observe que essa raiz quadrada de delta está elevada ao quadrado, então por propriedade nós também cortamos. E aí você vai ter aqui ó, um b quadrado menos o seu delta sobre 4a. Tá, mas e aí? Não consegui ainda determinar corretamente a fórmula, o que isso nos dá. Ó, só você observar aqui que é delta. Delta é b quadrado menos 4ac. Então você tem que substituir esse delta pela expressão. Então observe que aqui tem um menos, ó, então eu vou abrir parênteses e colocar o b quadrado menos 4ac. Coloquei entre parênteses, por quê? Porque você precisa lembrar que aqui esse sinal de menos ele vai fazer jogo de sinais aqui com os dois elementos que estão dentro do parênteses. Eu vou apagar aqui em cima, tá? E vou mudar até a cor para poder você ver que a gente subiu aqui a expressão, tá? Deixa eu só mudar novamente aqui que não... Pronto, agora foi. Então, ó, observe que vai ficar um b quadrado menos, com mais esse b fica menos b quadrado. Já vai observar que vai dar para cortar aqui, né? E esse menos com menos do 4ac fica com mais 4ac. Lembrando que tem aqui a fração, então fica 4ac ao quadrado no caso. Então, ó, cortamos aqui esse b, menos, b quadrado menos b quadrado é zero. Só me resta aqui 4ac sobre 4 ao quadrado. Posso simplificar esse 4 com esse 4 e observe que a ao quadrado ele é a vezes a. Então eu posso aqui ó, cortar um a com outro a. Então nós temos a relação aqui ó, que quando você tiver a multiplicação das raízes de uma equação, sempre o resultado será quem? Será c sobre a. Tá? Ou seja, se em alguma questão me perguntar ó, qual é a soma das raízes, você vai só observar aqui ó, na equação do segundo grau e vai conseguir relacionar e achar o valor da soma. A mesma coisa acontece do produto, só que o produto aqui ó, é C sobre o A. Beleza? Então, é isso.